Irem a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, para darmos continuidade à sequência de exposições neste Evangelho. Mateus, capítulo 10, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 34 ao 42, texto da exposição dessa noite. 34 ao 42. Mateus 10, versículos 34 ao 42. Eis a palavra de Deus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Até aqui, meus irmãos. Amém. Vamos orar? Ó Deus triuno e bendito, Pai, Filho e Espírito Santo, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos que aqui se encontram e que neste instante, Senhor, anseiam por ouvir a tua voz nestas palavras. Usa o teu ministro, Senhor, para que seja boca tua o coração do teu povo e que o teu povo, ao ouvir a tua verdade, Senhor, seja por ela convertido, transformado para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, se eu ou qualquer um dos presbíteros de nossa igreja chegássemos até um de vocês e lhes inquiríssemos acerca do propósito da sua vida, de bate-pronto, o que você responderia? Talvez muitos de vocês nos responderia parafraseando a resposta da pergunta de número 1 dos nossos catecismos. Talvez a maioria de vocês nos respondêssemos dizendo: ora, pastor, ou ora, presbítero, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas se quem fizesse essa mesma pergunta a vocês fosse o psicólogo do RH de uma grande empresa e você estivesse participando de um processo seletivo, seria a mesma resposta? Se fosse um médico que lhe arguísse e lhe perguntasse qual o propósito da sua vida, o que você responderia? Se fosse o seu professor, o que você diria a ele? Qual seria a sua resposta? Seria a mesma que provavelmente você daria a mim ou a um dos presbíteros da sua igreja? Acredito que muitos aqui responderiam de modo diferente. Principalmente porque presumiriam
contextos diferentes. Mas, meus irmãos, parem para pensar um pouco. Quando nós falamos do propósito da nossa vida, será que há contextos diferentes? Há quem tente justificar a sua resposta, dizendo tratar-se de propósitos temporais, imediatos ou menores. Mas será que isso justifica? A grande verdade, irmãos, é que qualquer justificativa que você procurar dar não irá fazer nada mais do que explicitar o verdadeiro alvo da sua vida. Aquele, sabe, que você muitas vezes esconde do pastor, dos presbíteros, dos irmãos, e até mesmo você acha que esconde de Deus. Mostrando assim qual é, de fato, o genuíno propósito que você tem para a sua vida. E acredite, redunda, sabe no quê? Em você mesmo. Jesus, ao vocacionar seus discípulos, irmãos, lhes ensina o verdadeiro propósito de todo ser humano. A razão fundamental da nossa existência. A glória e o deleite daquele que nos criou. E que não pode ser outro, porque não há outro. A glória e o deleite de Deus. Então vejam, irmãos, propósitos certos são como uma bússola a guiar as nossas escolhas e moldar o nosso destino. O próprio Senhor Jesus declarou seus propósitos aos seus discípulos e a todos aqueles que se sentavam para ouvir os seus ensinamentos em diversas ocasiões. Se nós atentarmos para alguns, foram várias ocasiões, mas nós podemos aqui trazer à memória alguns, como por exemplo, aquele que Jesus fala em João 10, versículo 10, onde ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em Lucas capítulo 9, versículo 10, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ora, e por que não dizer, quando foi julgado por Pôncio Pilatos e inquirido por esse, respondeu: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Essas declarações do bom Salvador, irmãos, não são aleatórias. Todas elas se unem num único e mesmo propósito. E que único e mesmo propósito era esse? A glória e o deleite do Pai. Um propósito cuja praticidade é vista, então, na missão que o Pai lhe confia e que ele agora confia aos seus discípulos. E a partir disso nos surge, então, a pergunta: que missão é essa? Ora, uma missão crítica, portanto, urgente e crucial, pois diz respeito à vida e morte de homens e mulheres, velhos e crianças, a guerra e a paz. Uma missão que envolve separação, uma missão que envolve o deixar ir, mas ao mesmo tempo o ficar e ajuntar, a acolher e amar. Que missão complexa. Porque, meus irmãos, a cruz é semeada em lágrimas, mas a coroa da vitória em sorrisos. Logo, no sermão de hoje, eu quero tratar com vocês do cálice da ruptura, dos propósitos de Deus versus os propósitos humanos. Eu quero tratar com vocês quando o amor divino desafia os laços terrenos, nos conclamando ao discipulado, ao seguir o Mestre.
E sendo assim, eu os convido então a voltarem seus olhos para a Escritura e aquilo que escreveu Mateus, no capítulo 10, nos primeiros 4 versículos que lemos hoje à noite, 34 ao 38. Vejam aí o que diz novamente. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Observem aí que o discurso de Jesus até aqui, até chegar nesse versículo 34, no tocante à missão que ele entregou aos seus discípulos, estava regado de propósito. Propósitos esses que, por implicação, irmãos, colocariam seus discípulos em situações extremamente difíceis. Mas situações e propósitos difíceis nos quais eles seriam consolados. No entanto, a partir daqui, irmãos, as palavras do bom mestre passam a ser palavras de disrupção, palavras de separação e angústia. Porque é assim que nós nos sentimos, irmãos, quando precisamos tomar uma decisão difícil, angustiados. Pelo menos na maioria das vezes, quando levamos a sério essa decisão. E uma decisão que trata de vida e morte não pode ser levada como qualquer tipo de decisão e também não pode ser levada de modo leviano ou como se não tivesse importância. É claro que tem. É evidente que tem. É só você pensar num contexto que isso lhe prive e lhe angustie só de pensar. Como a decisão de um marido diante de uma sala de hospital, até mesmo de uma mesa cirúrgica, onde ele precisa decidir entre a vida da esposa ou a vida do filho. Para quem está de fora, irmãos, e não está passando por isso, é muito fácil dizer, é simples a decisão. Não é simples. Porque decisões que envolvem vida e morte nunca são simples. Sempre nos carregam de angústia. Logo, o discurso de Jesus, como vimos anteriormente, é um discurso duro, difícil de ser ouvido, irmãos. É pesado demais para ser absorvido. Porque é feito com duras palavras. Lembra? Há 2 sermões atrás eu expliquei o significado de duras palavras. Logo, percebam aí, irmãos, no texto que essa disrupção é marcada pelo antipropósito que Jesus declara no versículo 34. E que antipropósito é esse? Ora, ele diz, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aí você para e pensa assim, poxa, eu cresci ouvindo que Jesus era o príncipe da paz, como é que eu entendo um texto como esse? O príncipe da paz que está dizendo que não veio trazer paz, mas espada. Jesus usa aqui daquilo que nós chamamos de um aforismo paradoxal em sua linguagem. Eita, pastor. Está pegando pesado. Aforismo paradoxal. Isso significa dizer, irmãos, que para que nós possamos entender essa declaração, nós devemos primeiro questionar a causa desse paradoxo. Qual é a causa desse paradoxo? Primeira coisa, a causa desse paradoxo é a missão de Jesus. Ora, mas por que a missão de Jesus? Porque para a maioria, a missão de Jesus é trazer paz ao mundo. Logo, quando ele mesmo nega isso, ou contraria isso,
o do senso comum da maioria das pessoas, e afirma que veio trazer a guerra, ele estabelece, portanto, um paradoxo. E para quem não sabe o que é um paradoxo, o paradoxo, de um modo geral, é uma afirmação que aparenta uma contradição, mas que na verdade carrega vou ser redundante, na verdade carrega uma verdade oculta ou uma perspectiva inesperada, que é o propósito de Jesus aqui. Nos levar a uma outra perspectiva do que? Da sua missão e, portanto, da missão que ele está dando a quem? Aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Porque o paradoxo, irmãos, ele desafia a lógica e o senso comum para nos apresentar elementos que aparentemente parecem se anular, se contradizer, mas que ao serem examinados mais profundamente, e aí da intenção do autor utilizar essas palavras e do próprio que fala, o Senhor Jesus, nos revelaram uma compreensão mais complexa e mais profunda da realidade e, portanto, da missão dele. Logo, é isso que Jesus estava chamando os seus discípulos a perceber e está chamando a cada um de nós hoje aqui, irmãos, a olhar para a sua missão de uma forma mais profunda, de uma forma mais complexa. A encarar uma outra realidade que está bem distante das fantasias da nossa imaginação e dos nossos desejos. Logo, é isso que ele quer que nós percebamos aqui. Porque pare para pensar um pouco, irmão. Pare para pensar um pouco. O que nos leva a achar estranho Jesus dizer que não veio trazer a paz, mas a guerra? O que nos leva a achar estranho isso? Se Deus é chamado na Escritura de o Senhor dos Exércitos, e um exército faz o quê, irmãos? Não é guerrear? Mas talvez um dos motivos seja talvez o que tenha acontecido naquela noite, lá nas planícies de Belém, quando Jesus nasceu. E um coro angelical apareceu àqueles pastores e cantou: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Não é assim? Lucas 2. Boa vontade para com os homens. Da mesma forma, porque no cenáculo, na noite em que foi traído, Jesus disse, João 14, 27, irmãos, ele diz: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Mais uma vez, ou porque ele é chamado de príncipe da paz, Isaías capítulo 9. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Príncipe da paz. Logo, é natural presumirmos que um dos aspectos-chave de sua missão neste mundo era trazer a paz. Mas e essa guerra que ele está falando aqui? Eis o paradoxo. E vejam, irmãos, uma coisa a ser observada aqui nesta questão é o fato de que, quando nas várias declarações sobre sua missão, Jesus repetidamente afirmou que veio para realizar algo. Ele veio para realizar algo. Não que ele nasceu para algo. Logo, o fato dele dizer, eu vim, é significativo, porque mostra que ele veio a este mundo de um outro lugar. E ele vai explicar isso, sabe aonde? João 3, versículo 3, quando ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, o fato de ele ter vindo do céu demonstra quem ele é. Este é o Filho do Homem, o Logos eterno, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus vivo.
Logo, quando nós olhamos para esse texto, em que ele fala de guerra, em que ele fala de espada, a espada simboliza exatamente isso, o conflito, a guerra, a justiça. E é interessante porque universalmente é reconhecido como símbolo do cristianismo a cruz, que aponta para o quê? Sofrimento e morte. Para o que mais a cruz pode apontar? Sofrimento e morte. A pior forma de se matar alguém é a cruz. Sofrimento e morte. Então a gente não acha estranho que esse objeto, o qual nosso Salvador foi pendurado e pregado brutalmente, nos seja taxado como símbolo. Não é verdade? Alguns até carregam no peito, outros no próprio corpo. Mas quando a gente fala de guerra, opa, peraí, como assim? Porque vejam, irmãos, nada pode parecer mais distante da missão de Jesus do que a ideia de ele brandir uma espada. Sabe qual é a religião que tem a espada como um dos seus símbolos? O islamismo. Já prestaram atenção? No entanto, Jesus, olhem aí para o texto, Jesus está nos dizendo que veio trazer espada. E certamente quando ele falava isso, ele falava metaforicamente aqui, irmãos. Logo se faz necessário uma definição acerca disso. Sendo assim, lembre-se de como Jesus declarou sua missão a Pilatos. Eu vim para dar testemunho da verdade. E Jesus falava constantemente sobre a verdade. Inclusive, ele chegou a dizer que ele era o próprio caminho, verdade e a vida. E, obviamente, o próprio Jesus foi uma divisão entre os judeus. Pois a verdade, irmãos, é divisiva. Logo começa a fazer sentido as palavras de Jesus aqui. Mas por que a verdade é divisiva? Porque a verdade provoca um conflito com aquilo que a contraria. Uma separação com aquilo que a nega. E essa é uma divisão tão radical que é capaz de romper até mesmo laços que parecem inquebráveis, como laços de família. Só a verdade pode quebrá-los. Laços de família. Isso vai se tornar visível, irmãos, quando ele diz assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Jesus está utilizando essas palavras, um linguajar utilizado pelo profeta Miqueias. Para quem já leu o livro do profeta Miqueias, capítulo 7, Miqueias vai falar sobre isso. Um texto em que ele fala de divisões entre os membros da família em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de injustiça. Logo, as suas palavras aqui para os seus apóstolos é justamente para que esperassem o mesmo tipo de perturbação em resposta à sua mensagem. Não achem que falar a verdade vai ser algo fácil. Não achem que falar a verdade vai ser algo que as pessoas vão sentir orgulho de vocês. Que as pessoas vão aplaudir vocês.
que as pessoas vão chamar para morar com vocês, que as pessoas vão presentear vocês. Não achem que falar a verdade vai trazer isso para as vidas de vocês. Não vai. A verdade vai trazer dissensão, a verdade vai trazer separação, a verdade vai trazer perseguição e brutais. Até mesmo na sua casa. Até mesmo com seus pais. Até mesmo com seus filhos. Ora, e quem melhor para falar disso senão o próprio Jesus? Ele vivenciou isso na pele. Seus irmãos não creram nele por algum tempo. Muitos de vocês que estão lendo este livro podem atestar tensões e conflitos semelhantes em suas famílias em relação à sua profissão de fé em Cristo. Como nós falávamos ainda há pouco, do texto de Levítico 9, como Deus se alegra com o seu povo obediente, demonstrando amor, demonstrando temor, demonstrando reverência, obedecendo, adorando conforme Deus quer ser adorado. Nós vivenciamos também isso, irmãos. Ou pelo menos deveríamos vivenciar isso. Quando alguém chega na nossa casa e estamos terminando o culto doméstico e aí pegam, às vezes, o boletim da igreja e dizem assim, vocês cantam os salmos? A pergunta parece ser uma pergunta curiosa, mas na verdade é capciosa. É quando você diz assim, sim, na nossa igreja nós cantamos só os salmos. É uma seita, é? Não é assim que faz, irmãos? Na igreja de vocês não tem leitura alternada, não? Não. Porque quem tem a autoridade para ler a escritura no culto público é o pastor. Aquele que Deus vocacionou para isso, deu autoridade para ele. É seita, é? A mulher na igreja de vocês não pode pregar? Vixe, que igreja machista. Não é assim, irmãos? E você todo contente, chega contando a boa nova. É a nossa igreja. Eu tenho ouvido a palavra fiel do evangelho. Vamos um dia lá com a gente. É pastor ou é pastora que tem lá? Aí vocês, não, pastor, não tem pastora. Ixi, é a igreja antiga, né? As igrejas radical que mais parece seita. Ai, não, não quero ir para essas igrejas, não. Eu tornei-me cristão numa Assembleia de Deus, irmãos. Boa parte dos irmãos aqui já sabem disso, porque eu já falei para muitos aqui. Eu posso dizer que eu cresci na igreja. E que, embora fosse uma igreja pentecostal, cuja doutrina é cheia de erros e desvios, mesmo assim foi lá que eu cresci. Indo todos os domingos, e eu confesso, obrigado quando criança. Entretanto, minha conversão real só ocorreu anos mais tarde. Quando, inclusive, já estava homem feito e casado. Entretanto, eu lembro quando ouvi as doutrinas da graça e como aquilo me entusiasmou. Acredito que a maioria de vocês aqui também. Foi como se tudo que eu tivesse ouvido até então e lido estivesse obscurecido.
Mas de repente uma luz adentrou e tornou tudo tão claro. E aquilo me encheu de tamanho gozo, de tamanha alegria, pela graça de Deus, que eu não podia conter. Eu queria dizer a todos, inclusive a minha família. E quando eu percebi que não dava mais para permanecer na igreja onde eu estava, mas viesse a procurar uma igreja que cresce nas verdades que a Escritura nos diz. Eu fui chamado de estar abraçando uma fé nova. Fui acusado de estar abraçando uma heresia. E não poucos, na minha própria família, se encheram de ira. E disseram: como você rejeita a religião dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, trocando por isso uma fé morta? Eu estou falando de um lar evangélico, porque eu sei que muitos aqui que vieram do catolicismo romano ouviram coisas piores. Piores. Falei presumindo que receberia a boa nova com muita alegria. Mas foi o contrário, irmãos. Eu disse: agora eu consigo enxergar o que é ser de fato cristão. Como assim? Você sempre foi cristão. Você cresceu cristão. Somos todos cristãos. Como assim descobrir essa verdade agora? Muitos de vocês devem ter vivenciado conflitos familiares muito piores, irmãos. Sabe o que acontece com um muçulmano que se converte ao cristianismo? Dependendo de onde ele more, ele é condenado à morte. No mínimo, ele é expulso da família, declarado como maldito. Sabe o que muitos judeus ainda fazem nos nossos dias, quando alguém se converte ao cristianismo? Quando um judeu se converte ao cristianismo, eles fazem um funeral para dizer que aquela pessoa morreu para eles. Porque a verdade, irmãos, nessa realidade caída, sempre achará oposição, sempre entrará em conflito, sempre estará em guerra. A verdade sempre estará em guerra contra o engano, contra a mentira. Logo é disso que Jesus está falando aqui, irmãos. Porque os crentes têm uma unidade de fé em Cristo. Porque eles compartilham de um só Senhor, de uma só fé, de um só batismo. Mas a mesma verdade que une os crentes os separa daqueles que estão de fora da fé. E aí vejam, aqueles que abraçam o pluralismo de nossos dias, ou o relativismo de nossos dias, estão motivados pelo desejo de se livrar desse tipo de conflito, desse tipo de guerra, desse tipo de separação a todo custo. Porque o intuito deles é acabar com toda a desunião em torno da religião. E é por isso que muitas vezes somos ensinados que todos, na verdade, acreditam na mesma coisa, que todos seguem, ainda que como se estivessem tateando no escuro, o mesmo Deus. Logo, não importa a sua religião, não importa se você é judeu, não importa se você é muçulmano, não importa se você é hindu, não importa se você é budista, não importa se você é cristão ou qualquer outra coisa, o que importa é fazer o bem, dizem eles. Mas que bem pode haver alijado da verdade?
Que bem pode haver, irmão, quando este pseudo bem é alijado da verdade. Nós passarmos 5 minutos, irmãos, analisando as teses básicas das grandes religiões do mundo, nós vamos observar, à luz da nossa fé e das verdades da Escritura, que há um conflito irreconciliável. Não dá para conciliar. Porque não dá para ser um judeu ortodoxo e acreditar que Jesus é o Messias. Ninguém pode ser um cristão ortodoxo e ao mesmo tempo acreditar que Jesus não é o Messias. Manifestamente, Jesus não poderia ter sido o Messias e não ser o Messias ao mesmo tempo. Ou ele é uma coisa, ou ele não é. Logo, o conflito é inevitável. Não importa o quanto tentemos arduamente amenizar, as divisões vão acontecer, porque a verdade divide. Certa vez eu conversei com um jovem bastante solícito. E eu comecei a pregar o evangelho para ele, a proclamar a palavra da cruz, como diz o apóstolo Paulo. E aí ele começou a me questionar: peraí, então você acredita mesmo que existe um Deus? E eu respondi para ele: mas é claro que sim. Você acredita mesmo que essa fé que você diz ter é tão significativa assim para a sua vida? E eu disse: é evidente. Ele disse assim: mas o senhor ora para esse Deus? Eu disse: sim, eu não apenas oro, como eu louvo, eu bendigo. Eu canto os salmos. Aí ele disse: e vai à igreja todo domingo? Eu disse: inexoravelmente. Ele olhou para mim e disse: para você Deus existe. E ele é significativo, mas para mim não. Não vou à igreja, não tenho desejo nenhum de ir. Eu não oro para Deus nenhum, não canto para Deus nenhum. Não acredito em nenhuma divindade. Então, se para você Deus existe, eu respeito. Mas para mim ele não existe e eu deveria ser respeitado por isso. Eu olhei para aquele jovem e disse assim: meu jovem, você não entendeu o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de um Deus para mim ou de um Deus para você. Nem eu estou colocando aqui em xeque a existência ou não existência dele. Eu estou falando de alguém que está muito acima do eu e você. Eu estou falando de um ser que não é evocado pelo meu compromisso com ele, pelas minhas orações, pelos meus cânticos, pelas minhas devoções, pelas minhas obras. Não estou falando disso. Não é esse o ponto. E você não entendeu. Eu não estou falando de alguém que pode existir ou pode não existir. Eu estou falando de algo que verdadeiramente existe. Cuja sua descrença
o seu desinteresse e a sua hostilidade para com ele não tem poder nenhum de causar nele qualquer tipo de mal. Mas o contrário há. Eu sei, irmãos, que existe uma falácia do ou isto ou aquilo, ou daquilo que as pessoas chamam de falso dilema. Eu posso dizer que algo é vermelho e talvez outra pessoa possa dizer que é laranja. E pode ser que ambos estejamos errados nas nossas percepções. Mas há certas questões, irmãos, que são verdadeiras e que não cabe a minha especulação ou a sua. Não cabe dizer se existe ou não existe. Não existe essa possibilidade. Mas no mundo em que vivemos e nos tempos em que vivemos, pluralistas e relativistas querem encontrar uma alternativa onde não há alternativa. Isso me faz lembrar das palavras de Francis Schaeffer, que lamentou certa vez que a igreja do século XX perdeu o conceito de antítese. Como assim perdeu o conceito de antítese? Dizer que para cada verdade existe uma falsidade correspondente, que é exatamente a antítese e a negação dessa verdade. A igreja parece ter esquecido disso. À medida que os apelos por unidade se intensificam a cada dia. E a cada dia os indivíduos têm passado a nutrir a sua própria fé. R.C. Sproul conta que participou do Conselho Internacional sobre Inerrância Bíblica. Ele diz: tivemos uma reunião de cúpula em Chicago, onde 200 acadêmicos de todo o mundo se reuniram para redigir uma declaração sobre a natureza das Escrituras Sagradas. O comitê da redação me pediu para escrever o primeiro rascunho de nossas afirmações, diz Sproul. Mas eu acreditava firmemente que não bastava simplesmente escrever o que afirmávamos. Em vez disso, era necessário escrever também o que negávamos. Porque em uma cultura comprometida com o pluralismo e o relativismo, não basta se afirmar naquilo que nós cremos. É preciso também estar disposto a falar naquilo que não cremos. Negar a antítese. Então diz ele que eles elaboraram 20 afirmações e negações. Eles não apenas afirmaram no que acreditavam, como também negaram o que não acreditavam. E quando alguém faz isso, irmãos, ele traça um limite. E quando faz, inevitavelmente ele encontra a espada metafórica que Jesus alertou seus discípulos a esperar. E é claro, irmãos, que existem pessoas que querem brigar por cada pequeno detalhe. Em nossos dias, principalmente na internet, não é verdade? Como diz na linguagem de hoje, é tanta treta naquele X. Porque eles não entendem a diferença entre pontos importantes e questões menores. E ficam discutindo. Isso pode, isso não pode. Isso é assim. Isso não é assim. Isso é dessa forma. Não, eu acho que é dessa outra forma. Relativizando a verdade por coisas pequenas. E começam os xingamentos. Herege daqui, desviado dali. Filho de Beelzebu. Instrumento de Satanás.
Acreditem, puritano, neopuritano, xiita, radical, e etc, etc, e etc. E se esquecem das palavras inspiradas do Espírito Santo que Pedro, por exemplo, escreveu. Nós estávamos lendo o primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. Mas no capítulo 4, Pedro nos faz lembrar que o amor cobre multidão de pecados. Não fomos chamados para clamar heresia por cada pequena diferença que há entre uma igreja e outra, irmãos. No entanto, existem verdades que são fundamentais, diante das quais negá-las é o mesmo que negar Jesus. E isso é tão importante que levou o nosso Salvador a continuar a tratar com seus apóstolos, para que as divisões familiares não os fizessem vacilar em seu compromisso com Ele, como tem acontecido em nossos dias em muitas casas ditas cristãs, que têm negociado verdades que são inegociáveis, que têm relativizado coisas que não podem ser relativizadas, como, por exemplo, os mandamentos que Deus nos dá. E o que fazer diante disso? A primeira coisa é arrepender-se. E depois, observar cada verdade fundamental. E se tiver que sofrer as consequências por elas, que soframos. Se pela verdade nossos filhos tiverem que deixar de ir na nossa casa, que deixem. Se por amor à verdade nossos pais tiverem que virar as costas para nós, que virem. Nós oraremos por eles. Mas não deixaremos que a verdade seja turvada diante de nós, negada diante de nós ou quebrada por nós mesmos. É por isso que Jesus vai dizer que aqueles que não são capazes de amar a Ele, além dos seus filhos, além dos seus pais, não são dignos dele. Porque os que amam a verdade não podem negociá-la, não podem distorcê-la. Quem distorce é o diabo. Meia verdade é mentira, irmãos. E nós precisamos observar essas coisas. Porque foi para isso que fomos chamados, para dar testemunho da verdade, como nosso Senhor Deus. E isso lhe custou a própria vida. E se ainda nos custar a própria vida, temos que ser firmes. Por amor a essa verdade. Ainda que isso custe a nossa vida. Ainda que isso custe o nosso conforto. Ainda que isso custe as relações de laços familiares. Por amor à verdade. Os discípulos de Jesus devem amá-lo mais do que amam suas próprias mães e pais, seus próprios filhos e filhas. Devem estar dispostos a sacrificar seus relacionamentos, se preciso for, por ele. Além disso, devem estar dispostos a sacrificar a própria vida. Porque vejam aí o que Jesus diz nos versículos 38 e 39. Ora, ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Ele vai dizer: quem perder a sua vida, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á.
nós devemos estar prontos, como Martinho Lutero, quando ele exorta os crentes, dizendo: deixem para trás os bens e a família e também esta vida mortal. Lembra? Se temos que perder família, bens, prazer. Não é assim? Castelo Forte? Porque somente fazendo isso, irmãos, encontraremos a verdadeira vida em Cristo. A disposição de se sacrificar por Cristo e sua causa deve ser total. Por isso Jesus diz: quem ama pai e mãe, filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. As palavras são imediatamente seguidas pelos versículos que dizem: quem não toma a sua cruz e vai após mim, não é digno de mim. Observem, irmãos, que a figura que sobressai aqui deriva do costume, então, prevalecente, segundo o qual a pessoa sentenciada à morte de crucifixão era obrigada a carregar sua própria cruz ao lugar de execução. Diante do quê? Dos açoites e do escárnio de toda a multidão. Não era assim? Era. Levar a cruz após Jesus tornou-se, então, um símbolo da disposição de suportar a dor, a vergonha e a perseguição, por amor a Ele e a sua palavra, que é a verdade. No entanto, quando nós falamos de levar a cruz, irmãos, é preciso que tomemos cuidado para não privar o sofrimento de Cristo de seu singular valor e significação. Porque se a amarga agonia de Cristo for simplesmente uma dentre muitas, o que restará da verdade com referência ao caráter vicário e valor infinito do seu sacrifício? À luz da plena revelação bíblica, levar a cruz aplicada ao crente só pode ter um significado: levar seu vitupério de forma submissa e cheia de regozijo. Regozijo. Isso procede com relação àqueles, irmãos, haja o que houver, e o seguem por onde quer que ele vá, confiando no seu sangue remidor, refletindo sua mente e proclamando a sua palavra. É por isso que ele vai falar então de receber esses homens na nossa casa, de receber essas pessoas. E é por isso que depois de falar de guerra, de espada, de perseguição, de sofrimento, de morte por amor à verdade, ele vai falar agora de galardão, prêmio, recompensa. Vejam aí, o versículo 40 ao 42 diz assim: quem vos recebe, ele está se referindo a quem, irmãos? Os discípulos. Aqueles que são capazes de fazer isso, que ele acabou de dizer. Quem vos recebe, ele diz, vejam aí, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Galardão. Logo, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a pessoa que, quando a questão é entre mim e o que ela considera de seu próprio interesse,
escolhe esse último, crendo que ao fazer assim estará achando a si próprio, ou seja, estará encontrando uma posição mais firme para a sua vida, esta será amargamente decepcionada, porque ela perderá ao invés de ganhar. Sua felicidade e utilidade diminuirão e murcharão em vez de aumentar. E por fim, perecerá eternamente. Em contrapartida, aquele que, confrontado com a escolha, dá a si mesmo, ou seja, nega a si mesmo por lealdade a Cristo, se dispondo, se necessário for, a pagar com o sacrifício supremo, alcançará uma autorrealização completa. Terá vida, diz o Salvador. E terá da forma mais plena, até que finalmente participe comigo da glória no novo céu, na nova terra. E é por isso então que ele vai dizer que quem vos recebe, recebe a mim. Logo, aqui nós somos lembrados novamente que os apóstolos foram investidos de autoridade de Jesus, de modo que aqueles que o recebessem e crescem em sua mensagem estavam como que recebendo o próprio Cristo. Mas observem aí que Jesus os adverte, irmãos, para não deixar que a autoridade que lhes foi concedida lhes suba a cabeça. E que ao invés de servos se achem senhores, esquecendo dos mais necessitados, dos mais humildes, dos mais pobres, daqueles que não têm importância nenhuma para o mundo, daqueles que são esquecidos, jogados ao vento, literalmente, até mesmo pelos seus familiares. Eles deveriam lembrar daqueles pequeninos, ou seja, até mesmo daqueles crentes aparentemente insignificantes. Tal é a promessa, irmãos, para os que, a despeito de saberem perfeitamente bem que serão desprezados e talvez até mesmo perseguidos, recebem os ministros de Cristo e sua mensagem. A estes é dito aqui pelo Senhor que, ao os aceitarem em sua verdadeira atribuição como representantes de Cristo, plenamente autorizados por Ele, estão aceitando ao próprio Cristo. Você consegue imaginar uma bênção mais rica que essa? Não é à toa que Jesus então prossegue e compara essa bênção, as bênçãos de receber um profeta em sua casa, numa nítida alusão a figuras históricas, como, por exemplo, a viúva de Sarepta, que recebeu a Elias. Lembram disso, irmãos? E a sunamita, que recebeu o profeta Eliseu. Mulheres que foram grandemente abençoadas. Então, aquele que dá as boas-vindas a um profeta, não necessariamente um dos 12, mas alguém que tem autoridade para proclamar a verdade de Deus, e não faz isso por considerações de cordialidade ou civilidade, mas especificamente por ser um ministro, por ser realmente um profeta, um homem que proclama a palavra de Deus, e que, portanto, proclama a verdade, receberá o mesmo galardão como se ele mesmo fosse profeta. É isso que Jesus está dizendo. No entanto, para que em suas palavras Jesus não fosse mal compreendido, no sentido como se o galardão da graça e da glória fosse concedida somente aos que recebiam um mensageiro especialmente comissionado e autorizado por Deus, Jesus então acrescenta: e quem recebe uma pessoa justa, por ser justa, receberá a recompensa de um justo. Ou seja, você receberá quando tiver a alegria de receber um justo na sua casa. Alguém que foi justificado por Cristo. Com alegria. Sem interesses escusos. Sendo assim, de uma forma muito bela, Jesus termina então esse discurso, no versículo 42, dizendo: e todo aquele que dá
a um desses pequeninos, ainda que seja um copo de água fria, por ser ele um discípulo, solenemente lhes declaro que certamente não perderá sua recompensa. Eis as palavras de um pai que ama seu filho. Eis as palavras de um Deus que ama o seu povo. Que deveriam ser as nossas palavras também. Jesus disse para eles: um desses meus pequeninos. Sabe quem são esses pequeninos? Aqueles que sabem que são necessitados. Aqueles que sabem que não têm em si valor algum. Que não têm força alguma. Mas que esperam no Senhor por salvação. Para o mundo, esse discípulo pode ser ninguém. Alguém sem significância alguma, sem fama alguma, sem fortuna alguma. No entanto, tudo que é dado a este, ainda que seja um copo d'água fria, é por Jesus considerado como sendo dado a ele mesmo. Que nos lembremos disso hoje, irmãos. Que nos lembremos disso hoje. E façamos o bem a quem Deus quer bem. E Ele, o Senhor, nos abençoará. Façamos o bem não porque eles mereçam, porque ninguém merece. Mas porque aquele que é bom e verdadeiramente justo não se importou com o nosso descrédito, com a nossa pobreza, com a nossa insignificância, nem muito menos com a nossa pequenez. E nos amou e deu a vida por nós. Somos acaso melhores que Ele? Não somos. Então nos amemos como Ele nos amou. Vamos orar?